Onde está a Arca da Aliança, o objeto mais procurado da história? Um objeto desaparecido há mais de 2.500 anos. Um objeto tão misterioso que inspirou até mesmo filmes de Hollywood, livros, expedições arqueológicas, documentários, teorias da conspiração e até mesmo operações secretas do governo americano de inteligência. A Arca da Aliança, um objeto diante do qual reis se curvavam, que exércitos tremiam, e que era considerado o lugar onde a presença de Deus Todo-Poderoso habitava entre os homens. Você provavelmente já ouviu falar da Arca da Aliança. Talvez você tenha visto a sua versão cinematográfica, a versão de Indiana Jones, no clássico filme Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida. Na história, você sabe, os nazistas percorrem o Oriente Médio tentando encontrar a Arca porque acreditavam que nela possuía um poder sobrenatural, capaz de decidir o resultado de uma guerra. Parece exagero de Hollywood, mas o mais impressionante é que até mesmo os roteiristas não precisaram inventar muita coisa, porque durante milhares de anos, judeus, cristãos, arqueólogos, exploradores e até governos, como eu falei, eles realmente acreditaram que a Arca da Aliança era o objeto mais importante da Terra e carregava em si um pouco da presença eterna de Deus e do seu poder. Mas existe um problema. A Arca desapareceu e ninguém hoje sabe exatamente para onde ela foi. Será que a Arca da Aliança foi destruída? Será que a Arca da Aliança está escondida ou será que ela foi levada para um outro lugar, uma outra terra, um outro país? Será que ela está enterrada em uma caverna aqui no Monte Moriá, em Jerusalém? Ou será que ela está muito mais perto do que nós imaginamos? Hoje nós vamos investigar um dos maiores mistérios da história da Bíblia, a localização da Arca da Aliança. Vem comigo, Isaac Levi, o seu amigo na Terra Santa, para mais uma jornada descobrindo Israel. Bom, antes de tudo, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações e, é claro, compartilhar esse vídeo, curtir, indica para os seus amigos, deixa aqui nos comentários o que você acha, qual que é a teoria mais provável de onde está a Arca da Aliança. Se você deseja visitar Israel e caminhar pelas ruas da cidade sagrada de Jerusalém, que venta muito hoje nesse Monte das Oliveiras, você é meu convidado a descobrir Israel. Vem comigo nessa jornada, tem aqui na descrição do vídeo, descobrindoisrael.com.br. Vem, eu posso ser o seu guia em Israel, então você viajar com um dos nossos parceiros, o melhor atendimento certamente que você vai ter na Terra Santa. Mas vamos lá, antes da gente começar essa busca pela Arca da Aliança, a Arca Sagrada, Aron HaKodesh, como dizemos em hebraico, nós precisamos primeiro entender uma pergunta que é ainda mais importante, que é o que é a Arca da Aliança e o que torna ela tão especial. Porque sem entender a sua importância, é certamente impossível compreender o tamanho do mistério que envolve o desaparecimento desse objeto. Muitas pessoas imaginam a arca como uma simples caixa dourada, mas para o povo de Israel, há mais de 3.000 anos, ela era muito mais do que isso. Ela era o símbolo máximo da aliança entre Deus e o seu povo, o povo escolhido. Ela era o objeto mais sagrado de toda a nação. Sua história, a história da Arca da Aliança, começa num deserto, num lugar rejeitado. Pouco tempo depois da saída do povo de Israel da terra da escravidão, do Egito do faraó. O livro do Êxodo, capítulo 25, Deus entrega a Moisés instruções bem claras e extremamente detalhadas para a construção de um tabernáculo, um santuário e de uma arca. Nada deveria ser improvisado, nada poderia ser alterado. Cada medida tinha significado, cada material possuía um propósito. Essa Arca da Aliança deveria ser feita de madeira de acácia, uma madeira extremamente resistente, abundante nas regiões desérticas da península do Monte Sinai. Mas não seria apenas madeira, ela seria revestida de ouro puro por dentro e por fora. A madeira de acácia revestida por ouro é um símbolo daquela madeira rejeitada, cheia de nós, venenosa para o solo, cheia de espinhos, mas que até daquilo que não presta, Deus consegue transformar para os maiores do seu propósito. Bom, a Bíblia diz que o homem é como a árvore como o homem, um Deus que pega o rejeitado e transforma no precioso, e transforma revestida por folhas de ouro, por dentro e por fora, assim como foi a arca. Sobre ela era colocada a tampa chamada propiciatório, uma tampa feita inteiramente de ouro, agora sem madeira, sobre a qual repousava a presença de Deus. Sobre essa tampa, 2 querubins, também de ouro, com suas asas estendidas em direção ao centro da arca. E era ali que acontecia algo extraordinário. Deus declara: ali, na arca, eu virei a ti.
Para Israel, aquele era o ponto de encontro entre o céu e a terra, onde a eternidade se encontrava. Mas existe um detalhe fascinante que muitas pessoas deixam passar. Quem será que construiu a arca? Porque não foi Moisés? Moisés recebeu as instruções, mas quem a construiu foi outra pessoa. E a Bíblia responde essa pergunta em Êxodo capítulo 31. Deus escolhe um homem chamado Betzalel, ou em língua portuguesa, Bezalel. E o texto diz algo muito surpreendente. Diz que Deus o encheu com seu espírito. Pense nisso por um instante. A primeira pessoa na Bíblia explicitamente descrita como cheia do Espírito de Deus não foi um rei, não foi um profeta, não foi um sacerdote, foi um artista, um artesão, um escultor, um construtor, um artista, né? Alguém chamado para fabricar os utensílios sagrados do tabernáculo. E os rabinos enxergaram nisso uma lição profunda. A criatividade pode ser também um dom espiritual. Os talentos que Deus te deu são dons espirituais. E a arte também pode servir ao reino de Deus. A arca ela não foi simplesmente fabricada, ela foi concebida sob inspiração divina. E um homem recebeu essa mesma inspiração para aquilo que foi mostrado no céu ser feito na terra. Mas o que será que havia dentro da Arca da Aliança? Segundo a Bíblia, os 10 mandamentos, as tábuas de pedra entregues por Deus a Moisés no Monte Sinai. Ok, é claro que mais tarde a Epístola dos Hebreus menciona também um vaso contendo o maná e a vara de Arão que floresceu. Mas a tradição judaica acrescenta uma informação fascinante. No Talmud, no tratado Bava Batra 14b, diz que encontramos na arca não apenas 2 tábuas intactas, mas ela também guardava os fragmentos das primeiras tábuas quebradas por Moisés. Quando Moisés desceu do Sinai e encontrou Israel adorando o bezerro de ouro, ele quebrou as tábuas. E segundo essa tradição rabínica, Deus ordenou que aqueles fragmentos, os pedacinhos da tábua quebrada, das 2 tábuas, fossem preservados e colocados também dentro da Arca da Aliança. E o que os rabinos ensinam com isso é uma mensagem certamente poderosa. Que Deus não guarda apenas aquilo que está inteiro, mas até aquilo que foi quebrado possui valor diante de Deus. E sabe, essa curiosidade, ela é misteriosa, não está na Bíblia, mas ela vem também de uma outra tradição rabínica. Porque os rabinos e os sábios da Torá afirmavam que a arca ocupava um espaço que ao mesmo tempo não era real e era real. Que as medidas da arca, elas não faziam jus às medidas do Santo dos Santos. Eu sei que isso parece impossível, parece que o Santo dos Santos era um local eterno dentro da realidade. E aí a fragmentação do homem que se encontra na eternidade de Deus. Essas ideias aparecem nessa obra judaica milenar chamada Talmud. E no Talmud, quando eram feitas medições dos Santos dos Santos, o Kadosh Kedoshim, elas não correspondiam perfeitamente ao tamanho físico da arca. Como que se ela desafiasse as dimensões normais do espaço. E é claro que os rabinos não estavam tentando ensinar matemática, eles estavam ensinando teologia. A arca não estava apenas na terra, mas ela apontava para uma realidade, acima de tudo, celestial e eterna. Ela era um objeto físico, mas representava algo muito maior, que era a presença de Deus. Outra curiosidade fascinante aparece no Midrash Rabbah. Os sábios observavam que a arca era revestida de ouro por dentro e por fora, e faziam uma aplicação espiritual a respeito disso. O justo, ele deve ser igual à arca, por dentro e por fora. Ele deve ser igual por dentro e por fora. Não basta parecer santo externamente, o coração também precisa refletir aquilo que mostramos ao mundo. E para os rabinos, até mesmo a construção dessa mesma arca, ela pode trazer lições para o nosso caráter como homem, como mulher. Mas aí a importância da arca, ela não estava apenas na sua aparência. Ela estava ligada a alguns dos acontecimentos mais impressionantes da história bíblica. Você sabe que quando Israel atravessou o Rio Jordão pela primeira vez a conquistar a Terra Prometida, são os sacerdotes que vão à frente carregando a Arca da Aliança que entram na água. Diz que o Rio Jordão, ele para o seu curso, ele para de correr. E quando Israel cerca Jericó com essa mesma arca durante 7 dias, a arca segue no centro da procissão. As muralhas desabam, e quando a arca acompanha Israel nas batalhas, ela simbolizava que o próprio Rei do Universo marcha com seu povo, um dos nomes de Deus, o Senhor dos Exércitos. A sua presença simbolizando a arca ia na frente das forças de Israel. Bom, você sabe que até mesmo em uma das batalhas, quando Israel estava em pecado, a arca é capturada pelos filisteus. A presença foi tomada, mas algo muito estranho aconteceu. Os filisteus, que acreditavam ter conquistado o maior tesouro de Israel, levam a arca para o templo de Dagon, o seu principal deus, e na manhã seguinte encontram a estátua de Dagon caída diante da Arca da Aliança. E eles a colocam novamente de pé. No dia seguinte, a estátua cai mais uma vez.
dessa vez completamente quebrada. Logo depois, você sabe, começam doenças, tumores, pânicos, hemorroidas, crises, até que os filisteus chegam a uma conclusão que era óbvia. Eles precisavam devolver a arca imediatamente a quem lhes era de direito. A presença de Deus volta para Israel. Imagine isso, um exército vencedor, devolvendo voluntariamente o seu maior troféu de guerra. Esse era o temor que a Arca da Aliança inspirava nos exércitos inimigos. E sabe que para Israel, essa arca não é apenas um símbolo. Ela representa Deus habitando entre seu povo. Então, algo aconteceu durante a história que foi muito estranho. Algo que continua intrigando os historiadores, arqueólogos e estudiosos até os dias de hoje. Em certo momento da história, a Arca da Aliança, o objeto mais importante da Bíblia, ela desaparece. E não se fala mais a respeito dela. Ninguém entende o porquê que a Bíblia omite o seu paradeiro, ninguém entende exatamente o porquê que a Bíblia nunca mais fala dela. O ano é o ano 586 a.C. O poderoso exército da Babilônia cerca Jerusalém, assim como profetizado pelo jovem Jeremias. O rei Nabucodonosor invade a cidade, o templo de Salomão é destruído, a casa do Senhor é saqueada, o ouro é tomado, as muralhas são derrubadas, a cidade é incendiada. Os principais líderes são levados para o exílio. É uma das tragédias mais terríveis da história de Israel. Mas existe um detalhe extremamente curioso. Os textos bíblicos descrevem diversos objetos que foram levados pelos babilônios. Jeremias 52 menciona utensílios do templo, caldeirões, panelas, suportes, objetos de ouro, objetos de prata. Os babilônios eram conhecidos por registrar cuidadosamente os seus episódios de guerra. Até hoje temos os seus murais. Mas justamente o objeto mais importante de todos não aparece nos registros. A Arca da Aliança simplesmente desaparece da narrativa bíblica, sem explicação, sem registro, sem testemunhas, sem destino conhecido. E é exatamente aqui que começa o maior mistério arqueológico da Bíblia. Porque você sabe, os babilônios não levaram a arca, mas se eles não levaram, quem a escondeu? E se ela foi destruída, por que ninguém mencionou isso? E se ela não foi destruída, onde será que a Arca da Aliança está até hoje? Nessa parte do vídeo eu quero investigar com vocês as principais teorias sobre o paradeiro da Arca da Aliança. Eu anotei algumas das mais importantes, é claro que existem dezenas, mas existem as mais antigas, as mais novas, vamos ver qual é a força de cada uma delas. Algumas são surpreendentes e algumas delas afirmam que a arca pode estar escondida exatamente neste momento no lugar que eu estou, aqui a poucos metros, no Monte Moriá. Então vamos lá. Se a arca ela desapareceu durante os acontecimentos que cercaram a destruição do primeiro templo, a pergunta inevitável é: o que aconteceu com ela e será que os babilônios a tomaram? E ao longo dos últimos 2.500 anos surgiram algumas teorias, inúmeras. Algumas baseadas em textos antigos e outras em tradições religiosas. Algumas em descobertas arqueológicas. E algumas alegações extremamente controversas. Vamos começar pela teoria que talvez tenha mais força dentro da tradição judaica. A teoria mais forte aqui em Israel é que a Arca da Aliança continua aqui em Jerusalém, como eu falei, escondida sob o monte do templo, aqui embaixo do Domo da Rocha. Bom, tá ouvindo os muçulmanos cantarem? Você já deve saber então por que nós não podemos verificar essa teoria, porque agora Israel deu a custódia do Monte Moriá para os jordanianos como uma organização religiosa chamada Waqf. Se você quiser vir para Israel passear comigo, fazer essa peregrinação, eu vou te levar lá para ver tudo isso de pertinho. Mas bom, segundo algumas tradições rabínicas preservadas no Talmud, especialmente no Tratado Shekalim, a arca ela não foi capturada pelos babilônios, ela teria sido escondida antes da invasão. A tradição atribui essa decisão ao rei Josias. Josias, que governou Judá algumas décadas antes da destruição do templo, foi um dos reis mais piedosos da história bíblica. E durante seu reinado foi quando a Bíblia diz que foi encontrado o livro da lei, a Torá, a Bíblia, que havia se perdido, o Pentateuco. E segundo a tradição judaica, ao perceber que tempos difíceis estavam chegando, ele ordenou que a arca fosse retirada do seu lugar. Alguns rabinos acreditam que o próprio rei Salomão havia construído câmaras subterrâneas secretas sob o templo para esse propósito, como se soubesse que um dia seria necessário proteger os objetos sagrados. Essa tradição se tornou tão influente que até hoje muitos judeus religiosos acreditam que a arca permanece escondida em algum lugar abaixo aqui da plataforma do Monte do Templo.
E aqui a gente tem um detalhe fascinante, porque se essa teoria estiver correta, a arca talvez esteja a poucos metros de milhões de pessoas que caminham por todos os dias, todos os anos, nesse mesmo lugar, escondida aqui embaixo do domo da rocha ou em alguma câmara subterrânea ainda não descoberta por enquanto, porque há escavações dos túneis do Muro das Lamentações a mais de 10 metros abaixo desse solo e quem sabe um dia ela seja encontrada ali. O ponto forte dessa teoria é que ela explica por que a arca nunca aparece entre os objetos levados para a Babilônia. Ela também possui apoio de tradições judaicas que são muito antigas, né? Então, o Talmud, há quase 1.700 anos, já está registrando isso. Mas existem também pontos fracos, porque ainda não existem escavações que mostrem que existem câmaras subterrâneas do templo. E existe um enorme obstáculo. Descobrir isso é difícil, porque o Monte do Templo hoje é o local arqueológico mais sensível do planeta. Escavações aqui certamente seriam limitadas por questões religiosas, políticas e poderiam iniciar uma guerra. Em outras palavras, se a arca estiver aqui, talvez demore muito tempo até que alguém consiga encontrá-la. Mas existe uma segunda teoria, uma outra possibilidade, que também é fascinante, e esta não está em tradições, mas está na Bíblia, uma teoria associada ao profeta Jeremias e a uma montanha localizada na atual Jordânia, o famoso Monte Nebo. Essa tradição aparece em 2 Macabeus, capítulo 2, um livro da Bíblia que não aparece na Bíblia evangélica, protestante, mas está presente na Bíblia católica. Faz parte de um dos livros históricos de Israel que, durante a Reforma Protestante, decidiram tirar essa obra. O texto afirma que Jeremias recebeu uma revelação divina, sabendo que Jerusalém seria destruída, e ele teria levado consigo a Arca da Aliança para o Monte Nebo, junto da Arca da Aliança, o altar de incenso e outros objetos sagrados. Depois, ele escondeu esses objetos em uma caverna no Monte Nebo, o mesmo monte onde Moisés contemplou a terra prometida antes de morrer. Segundo o texto, alguns seguidores tentaram marcar o local para encontrá-lo depois, mas Jeremias, o profeta, os teria repreendido e o local permaneceu secreto até os dias de hoje. E a ideia, né, dessa teoria, e o que diz o livro dos Macabeus, é que o local tem que permanecer oculto até que Deus novamente reunisse o seu povo na sua terra. Isso já está acontecendo nos dias de hoje. Isso é extraordinário porque, ao contrário de outras teorias, aqui existe um texto que, como eu falei, ele é antigo e está diretamente na Bíblia falando sobre o esconderijo da arca. Ponto forte disso, uma narrativa histórica, uma narrativa bíblica que talvez possa ser estudada desde que alguém tenha o interesse de explorar o Monte Nebo. E além disso, Jeremias ele estava vivo, né, justamente no período da destruição de Jerusalém e a tomada da arca. O único ponto fraco dessa teoria é que, por mais que Jeremias estivesse vivo quando a arca foi tomada, o livro de Macabeus foi escrito séculos depois dos acontecimentos, quase que 500 anos depois, 400 anos depois. E ninguém jamais encontrou essa suposta caverna. Mas agora eu quero falar para vocês sobre a teoria mais famosa do mundo, a teoria da Etiópia. Porque se você visitar a cidade de Axum, no norte da Etiópia, você encontrará lá uma igreja chamada Igreja da Santa Maria de Sião. E segundo essa igreja, uma igreja ortodoxa etíope, a verdadeira Arca da Aliança lá está localizada. Nesse exato momento, é lá que ela está. A tradição etíope, ela está registrada principalmente numa obra chamada Quebra-Negast, um texto medieval extremamente importante para a identidade nacional etíope. Segundo essa narrativa, a rainha de Sabá visitou o rei Salomão aqui em Jerusalém, que não diz a tua Bíblia, mas diz a tradição etíope, é que dessa visita a rainha de Sabá teria conhecido mais que a sabedoria de Salomão e voltou grávida de um filho chamado Menelik. E quando adulto, Menelik teria visitado Jerusalém e durante o seu retorno à Etiópia, ele levou consigo a Arca da Aliança. Eu acho improvável. Quem deixaria que a Arca da Aliança, à sua época, no período alto de Israel, tivesse sido tomada do templo para ser levada a outro lugar? Diz a Bíblia que Deus escolhe um lugar para estabelecer esse nome. Não foi a Etiópia, diz a Bíblia, Jerusalém. Mas enfim, segundo a tradição etíope, a arca teria sido colocada na Etiópia e nunca mais deixou o país. E hoje existe um único guardião autorizado a ver esta Arca da Aliança. Não pode ser fotografada, não pode ser filmada, não pode ser visitada. Um monge que dedica a sua vida inteira à proteção da arca. Quando esse guardião morre, outro é escolhido no seu lugar. E assim o ciclo continua. O bastão é passado de geração após geração e mais ninguém pode entrar no lugar. Nenhum arqueólogo, nenhum historiador, nenhum cientista. O ponto forte dessa teoria é que essa tradição é antiga e contínua. E durante muito tempo era o que predominava entre os estudiosos.
Milhões de pessoas acreditam nessa tradição há séculos. E além disso, essa arca, supostamente guardada por uma pessoa, ocupa papel central na espiritualidade dos cristãos etíopes. O ponto fraco dessa teoria é que o Quebra-Negaste foi escrito muitos séculos depois de Salomão. Quem me garante que a história é verdadeira? E nunca houve uma verificação independente do objeto sagrado em Ashum. Se a história é verdade, por que ninguém pode ver a arca? Tudo aquilo que é muito secreto certamente ameaça a verdade. Sem acesso direto é impossível confirmar a sua autenticidade. Mas agora chegamos à teoria preferida de alguns historiadores modernos. A teoria de que a arca foi destruída pelos babilônios. Sim, à primeira vista parece uma explicação mais simples, não é verdade? Preguiçosa. Mas Nabucodonosor destruiu Jerusalém em 586 a.C. O templo foi incendiado. Os objetos sagrados foram saqueados. Portanto, a arca teria sido destruída junto com o restante dos objetos. Por que não tomar aquilo que era mais importante? Talvez queimada, talvez desmontada, talvez derretida para ser reaproveitado o ouro. E o ponto forte dessa teoria é que ela não exige esconderijos secretos, grandes explicações, nem rotas misteriosas, conspirações. É uma explicação simples e, historicamente, plausível. Mas existe um problema com ela. Os registros não ajudam nessa teoria. Quando lemos Jeremias 52, 2 Reis 25, outros registros babilônicos, encontramos listas detalhadas dos objetos retirados do templo, mas não encontramos a arca. E isso é muito estranho. Se o objeto era tão importante, certamente eles registrariam que o objeto foi tomado. Bom, seria como conquistar a Inglaterra e não mencionar a coroa real. Seria como conquistar o Vaticano e esquecer de registrar a Basílica de São Pedro ou o que aconteceu com ela. A arca era o objeto mais importante de Israel. Se os babilônios a tomaram, isso deveria ter sido registrado, assim como foi registrado no caso dos filisteus. O desaparecimento, a falta de evidência da arca nas listas, continua sendo um dos maiores problemas dessa teoria. Existe outro detalhe. Quando os romanos destruíram o segundo templo, no ano 70, eles celebraram a vitória dessa segunda destruição do templo, assim como previsto por Jesus, construindo um arco em Roma, do lado do anfiteatro Flaviano, do lado do Coliseu, um arco chamado Arco de Titus, o imperador que destruiu Roma. E até hoje é possível ver essa menorá, um dos objetos do templo, esculpida no Arco de Tito, mostrando o despojo da guerra, aquilo que foi tomado pelos romanos. Também aparecem as trombetas e outros objetos sagrados. Mas a Arca da Aliança, ela não aparece, porque ela já havia desaparecido séculos antes. Provavelmente no tempo de Jesus, isso é certeza, não existia arca no Santo dos Santos. Isso mostra que a ausência da arca não era apenas um problema para os judeus, já era um mistério na época dos romanos. Mas existem outras teorias que entram em um território ainda mais controverso. Olha só, um explorador, arqueólogo amador, em 1980, adventista, chamado Ron White, ele afirmou ter encontrado a arca. Mas olha a teoria. Uma teoria que, segundo ele, ela estaria escondida numa câmara subterrânea, perto de um local de crucificação de Jesus, o famoso Jardim do Túmulo. E ele diz que quando ele encontrou essa arca, ele teve uma visão espiritual. E essa visão falava que o sangue de Jesus teria escorrido pela rocha do Calvário. A arca estava embaixo do Calvário e teria feito uma espécie de expiação no propiciatório da arca. Para muitos cristãos, essa narrativa parecia refletir perfeitamente o Antigo e o Novo Testamento. Mas existem problemas sérios. Na visão de Ron White, ele cita anjos, cita experiências espirituais, mas não dá evidências arqueológicas, fotos, documentos, pesquisas sérias com arqueólogos. Nada. Na verdade, a própria igreja adventista o rejeitou. A comunidade arqueológica o rejeitou. E sequer o Jardim do Túmulo e o Calvário, que ele dizia ser o Calvário de Jesus, é aceito pelos arqueólogos como o verdadeiro Calvário de Jesus. Nenhum arqueólogo independente verificou essa descoberta. Ninguém reconheceu a alegação dele. Então, não há ponto forte sob esta perspectiva. E agora vamos chegar então a uma teoria mais recente. Na verdade, tem 1 ano que ela foi revelada e ela envolve a CIA, o Serviço de Inteligência Americano. Olha só que curioso. Porque durante a Guerra Fria, os Estados Unidos financiaram um programa de pesquisa sobre percepção extrasensorial. O que isso quer dizer? Um nome bonito, científico, para dizer de que pessoas que têm dons de profecia e visão. Então eles contrataram profetas, pessoas que tinham dons de visão, que colocavam a mão sobre envelopes fechados e eles tinham a visão sobre o que estava escrito ali, onde se encontrava aquele objeto. E parece que muitas vezes isso funcionava. E uma dessas pessoas nesse programa, ela
ficou conhecida por encontrar a Arca da Aliança. Esse programa se chamava Projeto Stargate. E anos depois, esses projetos foram desclassificados e entre eles apareceu justamente o experimento com um profeta, uma pessoa com percepção extrasensorial a respeito da Arca da Aliança. Veja só, um participante ele recebeu coordenadas sem saber o que estava procurando. Segundo o relatório, dentro de um envelope fechado foi colocado o objeto, ou seja, a Arca da Aliança. E a pergunta aonde ele estava. Bom, a pessoa identificou que dentro daquele envelope estava um objeto com as medidas da arca e que existia também uma localização para aquele objeto. Que aquele objeto se encontrava em uma montanha cercada por árabes e mesquitas. Talvez exatamente atrás de onde eu estou. Bom, isso é claro, gerou grande comoção na comunidade religiosa, porque mais uma vez volta naquela primeira teoria de que a arca está preservada aqui embaixo. E é claro, a última das teorias é que a Arca da Aliança foi tomada aos céus. O livro do Apocalipse diz que, numa visão, a arca está nos céus. Mas é claro, no cristianismo sempre a arca é um simbolismo da presença de Deus e do próprio Cristo. Não vale essa teoria como certamente correta, no sentido de que quando Deus vai apresentar para Moisés o santuário, ele faz uma cópia na terra de tudo aquilo que existe no céu. Ou seja, a arca que existe no céu no livro do Apocalipse pode ser a mesma arca que já existia no céu no livro de Levítico. E a verdade é que então ninguém sabe qual é a teoria correta, ninguém sabe onde está a Arca da Aliança. Mas no final das contas, o mistério continua sem ser resolvido. Ninguém sabe onde está a Arca da Aliança. Ela simplesmente desapareceu. Mas existe uma pergunta que talvez seja ainda mais importante do que onde está a arca. A pergunta é: o que aconteceu depois que ela desapareceu? Porque a história não termina com a destruição do primeiro templo. Décadas depois, os judeus retornaram do exílio babilônico e começaram a reconstruir Jerusalém. O segundo templo é erguido, as muralhas são reconstruídas, o sistema sacerdotal volta a funcionar, os sacrifícios retornam. Mas existe uma diferença entre o primeiro templo e o segundo templo. É que no segundo templo a arca já não estava lá no templo de Jesus. Imagine isso por um instante. Durante séculos, o lugar mais sagrado da terra era o Santo dos Santos. Apenas o sumo sacerdote podia entrar nesse lugar uma vez por ano, num único dia no ano. E era ali que a arca estava, e ali na arca ele falava com Deus. Porque ali estava o propiciatório, estavam os querubins estendendo as suas asas. E era ali que a presença divina finalmente se manifestava. Mas agora, com a arca desaparecida, o Santo dos Santos continuava a existir, mas vazio. Isso não é uma teoria, isso é algo preservado nas tradições judaicas. No Tratado Yomá 53b, os judeus e os rabinos, os sábios da Torá, eles encontram uma descrição fascinante do serviço realizado na expiação dos pecados diante da ausência da Arca da Aliança no Santo dos Santos. Quando o sumo sacerdote ele entrava no Santo dos Santos, ele não encontrava a arca. No lugar dela havia apenas uma pedra, a pedra chamada Even Ashtiah, a pedra da fundação que existe até hoje no centro do domo da rocha. E segundo a tradição judaica, era essa mesma pedra que marcava o centro espiritual da criação do mundo. Os rabinos chegam a dizer que foi a partir dessa pedra que Deus iniciou a formação do mundo. Pense na cena, o homem mais importante do país, o sumo sacerdote, no dia mais importante do calendário desse país, entrando no lugar mais sagrado da terra e desse país, em um lugar vazio. A arca já era apenas uma lembrança, um mistério, uma ausência. E talvez isso ajude a gente a entender algo muito importante, que durante o segundo templo, os judeus continuaram adorando a Deus com a ausência da arca, continuaram oferecendo sacrifícios com a ausência da arca, continuaram celebrando as festas bíblicas mesmo sem a arca. Porque aos poucos a fé de Israel começou a compreender uma verdade muito mais profunda, que a presença de Deus não estava presa a um objeto. Por mais sagrada que a arca fosse, ela apontava para algo muito maior. E é exatamente aqui que essa história toma um rumo inesperado, porque séculos depois, um judeu chamado João recebe uma visão que seria registrada no último livro da Bíblia, agora por os cristãos, o Apocalipse. E é nesse momento que a arca reaparece, pela primeira vez em centenas de anos no texto bíblico. Não em Jerusalém, não na Etiópia, não na caverna, não em um túnel subterrâneo, mas no céu. Apocalipse, no capítulo 11, declara: abriu-se o santuário de Deus que está no céu e foi vista a arca e sua aliança. Pense na força dessa declaração. A última vez que a arca aparece na Bíblia, ela não aparece na terra, ela aparece nos céus.
aparece diante do trono de Deus. Para muitos estudiosos, isso revela algo extraordinário. A arca construída por Bezalel no deserto não era o original, era uma cópia, uma representação, uma sombra de uma realidade celestial. E essa ideia não é exclusiva do cristianismo, ela aparece em diversos textos bíblicos ligados ao tabernáculo. Moisés recebeu instruções para construir um modelo de tudo que foi mostrado por Deus, dos céus aqui na terra. É como se as realidades terrestres fossem reflexo de algo maior. Isso nos leva a uma reflexão final muito fascinante, que talvez a pergunta onde está a arca não seja a pergunta principal, porque durante muitos séculos procuramos e não encontramos a arca. Escavamos, viajamos, escrevemos livros, criamos teorias, organizamos expedições, mas talvez o propósito da arca nunca tenha sido de ela ser encontrada. Talvez o propósito da arca seja que ela apontava para algo além dela mesma. E de todas as formas, e se o livro do Apocalipse diz que a arca está nos céus, seja porque ela é original, ou seja porque aquela que está na terra foi tomada para os céus, não importa. O que importa é que se você quiser ver a arca, a presença de Deus, você tem que ir para um lugar, que é certamente o mesmo céu onde ela se encontra. Bom, se você quer encontrar a Arca da Aliança, talvez um pouco de escavação, ou os mistérios e profetas da CIA, os arqueólogos do Monte do Templo, não vão encontrar. Mas com um coração puro e sincero, com uma vida reta e justa, com amor a Deus e ao próximo, tenho certeza absoluta de que um dia eu e você, nós a veremos. Bom, por hoje é só. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui nos comentários qual que é a sua teoria favorita. Deixa saber também qual os seus pensamentos a respeito da Arca da Aliança. Compartilha com seus amigos, deixa o like, ativa o sininho das notificações, se inscreve no canal e vem visitar Israel comigo. Eu certamente estou te esperando. Shalom!